Ni hao, eu sou a Cici, sou chinesa da China mesmo e sou professora de chinês, especialista no ensino de mandarim para brasileiros. E por isso mesmo, sou fundadora do Clube de Chinês, a maior escola de mandarim online no Brasil. Essa semana, a gente vai falar bastante coisa aqui, mas tem algumas coisas que eu sempre ouço, sempre mesmo das pessoas que ainda não estudaram mandarim, que eu quero compartilhar com você. Eu até já cansei de ouvir pessoas falando coisas como: eu nunca vou falar chinês, é muito difícil. Vou demorar a vida inteira para aprender aqueles rabiscos. Não tenho ideia como começar a aprender chinês do zero. Acho que só é possível aprender chinês em uma escola tradicional ou particular. Não tenho tempo para aprender um idioma que é tão difícil. Vou precisar muitos anos para ser fluente em chinês. Não sei se o chinês será diferencial para meu currículo. Bom, eu posso entender todas essas dúvidas. São dúvidas comuns. O que eu não consigo entender é que tem muitas pessoas que têm uma vontade verdadeira de aprender chinês, mas nunca saíram dessas dúvidas porque simplesmente não olham para frente. Porque essas são questões que criam bloqueio quando você está pensando em aprender não só chinês, mas qualquer idioma. E eu sei você que está assistindo esse vídeo já está na frente, porque você decidiu abrir um espaço na sua agenda para começar a entender melhor como você pode realmente aprender chinês. E eu sei que você pode aprender chinês muito bem, mesmo que sendo um idioma bem diferente do português. E por que eu sei? Porque eu passei o mesmo processo. E eu aprendi chinês na minha vida inteira e só comecei a aprender português quando fui adulta. Eu nasci na província de Hunan, na China, e fiz mestrado na Universidade de Hubei. O meu mestrado foi ensino de mandarim como segunda língua para estrangeiros. Então, no meio do meu mestrado, eu decidi vir para o Brasil para dar aula de chinês. Porque eu já conheci alguns brasileiros lá na China e eu achava todo mundo muito legal. Eu pensei, o Brasil só pode ser muito legal também, né? Então, eu vim para o Brasil e comecei a dar aula de chinês. Mas eu não falava muito bem português. Mas vocês sabem, né? Os alunos brasileiros gostam muito de falar e gostam de corrigir quando você fala alguma coisa errada. Foi muito bom, porque eu aprendi muita coisa com meus alunos. Eu acho importante contar minha história para você, porque eu sei como você sente quando pensa que é muito difícil aprender chinês. Mas olha, o processo de aprender é a coisa mais importante. Se o processo for divertido para você, então você vai aprender sem perceber e logo vai começar a falar chinês. Aprender outro idioma é um processo que pode demorar um pouco, dependendo da sua dedicação. E você vai ser sempre um aluno. A gente sempre está aprendendo. Mesmo que depois de muito tempo eu já sei falar português, mas às vezes eu falo alguma coisa errado, mas não tem problema, porque a coisa mais importante é se comunicar. Espero que esse evento pode ajudar você a começar a aprender chinês. E quem sabe isso pode levar você muito mais longe do que você pode imaginar agora. Então, essa semana eu vou publicar uma série de videoaulas para esclarecer todas as suas dúvidas. E você vai ter uma visão muito mais clara sobre estudo de mandarim. Então, já prepara seu caderno, sua caneta, porque vai ser uma semana bem produtiva e feito com muito carinho. Vamos lá!
Não é novidade que a China tem um crescimento econômico acima da média mundial nos últimos anos e décadas, atraindo cada vez mais atenção no cenário mundial. A China tem um desenvolvimento muito rápido e desperta cada vez mais interesse dos brasileiros interessados nos negócios e aprendizado do idioma e da cultura. Esse é um fenômeno que dá para entender muito fácil, porque a China já é o maior parceiro comercial do Brasil desde 2009 e investe milhões todos os anos na economia brasileira. Com todas essas questões, muita gente acaba se perguntando: o mandarim é a língua do futuro? Por que aprender chinês? O chinês é a língua mais falada do mundo? São muitas motivações que pode levar uma pessoa a aprender chinês, algumas mais do que outras. Mas se eu posso ajudar um pouquinho nessa escolha, agora eu vou falar 7 motivos para estudar chinês. Esses motivos ajudam a esclarecer dúvidas, não só envolve aprendizado da língua chinesa, mas também sobre a cultura chinesa. Primeiro motivo: chinês é o idioma mais falado do mundo. Você deve estar pensando, claro, China tem mais de 1 bilhão de pessoas. Mas o chinês não é falado só na China. Existem 33 países no mundo que têm uma população considerável que fala chinês. Esse mapa é muito interessante. Ele mostra lugares no mundo em que a língua chinesa é falada. Olha aí. Em azul escuro são países que o chinês é uma língua nativa, primária. Em verde são países com mais de 5 milhões de falantes de chinês, reconhecido oficialmente ou não. Azul mais claro são aqueles com mais de 1 milhão de falantes de chinês, reconhecidos oficialmente ou não. E os pequenos pontos em azul são as principais colônias de falantes nativos pelo mundo. Viu? Não é só na China que você vai falar chinês. Segundo motivo, chinês é um dos idiomas mais estudados no mundo. Isso mesmo, o chinês não é só um idioma mais falado do mundo, também é um dos mais estudados. Olha esse mapa, ele é muito interessante. Ele mostra quais são as línguas mais estudadas no mundo. Ou seja, não mostra quem já nasceu falando, mas quem estuda como um idioma estrangeiro. O inglês está em primeiro lugar, com 1,5 bilhão de estudantes. Grande parte deles na China e na Índia. Em segundo, vem o idioma francês com 82 milhões. E na terceira posição vem o chinês, com 30 milhões de estudantes. Conhecer outro idioma no momento de procurar emprego é muito importante. O inglês acaba sendo requisito mínimo em diversas situações. Mas saber falar chinês acrescenta muito mais no seu currículo, além de ser um diferencial para futuras ou promissoras oportunidades em grandes multinacionais. Falando de outra palavra, o chinês não é só uma língua do futuro, mas do momento. Vale lembrar também, o chinês também é uma das 6 idiomas oficiais da Organização de Nações Unidas, ONU. Junto com outros idiomas como inglês, francês, russo, espanhol e árabe, o chinês também é uma língua oficial da ONU e tem um papel muito importante na comunicação internacional. Terceiro motivo, empresas chinesas investem no Brasil. Pessoal, hoje em dia, saber a língua chinesa pode abrir muitas oportunidades de emprego. A China é a segunda maior economia do mundo e está crescendo muito rápido para ser a primeira economia do mundo. Na verdade, dependendo dos indicadores, a China já pode ser a maior economia do mundo. E por que é importante você que está aqui no Brasil acompanha isso?
Porque a China já é o principal parceiro comercial do Brasil desde 2009. Isso é muito significativo, gente. Olha nesse gráfico como cresce a troca comercial entre China e Brasil. Quem souber falar chinês pode aproveitar as ótimas oportunidades antes das outras pessoas. Essa é uma parceria que cresce muito rápido. Saber falar chinês quando você procura um emprego, por exemplo, pode transformar você em uma pessoa única, alguém difícil substituir no mercado do trabalho. Aqui a gente pode ver os principais destinos de importação do Brasil. A China segue em primeiro lugar com 19%, 36,6 bilhões, os Estados Unidos em segundo, com 12%, 23,4 bilhões, e a Alemanha em quinto, com 3,2%, 6,04 bilhões. Além disso, já existem aqui no Brasil feiras de empregos das empresas chinesas. Diversas empresas procuram pessoas que falam bem chinês para trabalhar, oferecendo emprego como advogado, gerente de negócios, analista administrativa, engenheiro mecânica, gerente de projetos, tradutor, etc. Eu vou colocar aqui na tela algumas dessas empresas chinesas que participam dessas feiras de emprego. E também as empresas brasileiras que já estão na China. E olha, muitas outras empresas brasileiras já estão olhando para a China, porque a China está importando cada vez mais, não só no Brasil, no mundo inteiro. Acho legal mostrar o recado da nossa aluna. Olha que tudo de bom. Participei da segunda semana da China, na época que estava em dúvida sobre aprender mandarim. Depois da semana, comecei a estudar. 6 meses depois, consegui estágio em uma multinacional e elogiaram muito eu ter o HSK1 no meu currículo, por ser um diferencial. Super indico. Demais, né? E eu fiquei muito feliz quando ela contou essa história. Então, aí existem ótimas oportunidades de trabalho. Mas agora vamos falar de estudo. Quarto motivo, há muitas oportunidades de estudo na China. Em toda a Ásia, a China é um país que mais recebe alunos estrangeiros. Dentro do território chinês, existe 2.246 universidades. E elas não são pequenas, não. Todas têm pelo menos 10.000 alunos, geralmente chineses, claro. Mas os alunos estrangeiros só aumentam. Por exemplo, em 2016, mais de 440 mil alunos estrangeiros foram estudar na China. E entre eles, mais de 50 mil alunos conseguiram bolsa de estudo. O outro tópico é importante falar também, é um teste de proficiência em língua chinesa, HSK. Hanyu Shuiping Kaoshi. No ano de 2016, 430 mil alunos estrangeiros fizeram esse teste. E a tendência é aumentar ano a ano. Fazendo esse teste, você pode usar o resultado para tentar uma bolsa de estudo nas universidades chinesas com um programa de graduação, mestrado, doutorado, etc. E olha, estudar em uma universidade chinesa pode ser uma experiência que representa muito crescimento para a sua vida. Porque você pode aprender muito vivendo de perto a cultura chinesa e, dependendo da área do seu estudo, a China está investindo muito na área de científica e de tecnologia de modo geral. Então, estar em uma universidade pode ser um ingresso para ficar mais perto de toda a inovação da China na área acadêmica. Quinto motivo. Estudar chinês deixa você mais inteligente. Agora, esse motivo você pode até achar engraçado. Como assim? Aprender chinês deixa a gente mais inteligente? Isso mesmo. Na verdade,
Aprender qualquer idioma pode colaborar para deixar a gente mais inteligente. Muitos estudos já mostraram isso. Mas uma coisa interessante de estudar chinês é que quando você estuda chinês, você usa os dois lados do seu cérebro. Isso mesmo. Como assim? Bom, não é eu que estou te falando isso, né? É uma pesquisa que é feita na Universidade de Pequim em 2014. Eles fizeram uma experiência com falantes nativos do chinês e falantes nativos do inglês. O primeiro resultado mostrou como funciona os cérebros dos falantes do chinês e inglês. O chinês é uma língua tonal. O que significa uma língua de ser tonal? Isso quer dizer, dependendo de maneira que um falante pronuncia uma sílaba, ela pode ter significado diferente. Por exemplo, ma significa mãe, mas ma significa cavalo. Não mudou o som da sílaba, só mudou o jeito de dizer. As duas palavras têm as mesmas letras, mas a entonação é diferente. Isso muda o significado da palavra. Isso é uma língua tonal. As línguas ocidentais, como o português e inglês, não são línguas tonais, mas também aceitam entonações. Só é um pouco diferente. Em português, a entonação tem mais a ver com sentimento. Por exemplo, ele está feliz. Ele está feliz? Tudo bem? Tudo bem. Nesses exemplos, eu só mudo o jeito de pronunciar a frase, mas é a mesma frase. Em uma entonação, eu fiz uma pergunta e no outro, eu fiz uma afirmação. Mas isso não muda o significado das palavras da frase igual no chinês. Bom, por que estou falando tudo isso? Porque o resultado desse estudo mostrou que no cérebro chinês, a conexão entre som e significado é muito mais importante. No cérebro de quem fala inglês e português, a entonação não é tão importante. Por exemplo, quem fala português vai prestar mais atenção na diferença entre faca e vaca, do que presta mais atenção na entonação como a pessoa fala. Faca, facá, vaca, vacá. Então, existe uma outra dinâmica quando você vai aprender chinês que vai fazer você treinar seu cérebro de uma outra maneira. Esse estudo mostrou que quem fala inglês usa o lado esquerdo do cérebro e quem fala chinês usa os dois lados do cérebro. E os chineses usam dois lados porque é necessário ouvir as entonações, porque são as entonações que geram os significados. E por isso, as entonações é tão importante quando você vai aprender chinês. Então, já sabe, estudar outro idioma é bom para a nossa cabeça. E se você estudar chinês, vai usar os dois lados da cabeça. Sexto motivo, estudar chinês ajuda a entender a cultura chinesa. Quando você estuda chinês, você conhece mais de perto uma cultura com mais de 5.000 anos de história. Ajuda você a entender as tradições, os costumes, o jeito de pensar. Isso porque o idioma é a maior expressão cultural de um povo. E, muitas vezes, o pensamento e a lógica chinesa podem ser diferentes do Brasil. Vou dar um exemplo. Como falar anteontem em chinês? 前天. E como falar depois de amanhã em chinês? 后天. Mas e aí? Em chinês, a palavra 前 significa em frente. E a palavra hou significa atrás. Ou seja, em chinês, anteontem significa dia em frente. E depois de amanhã significa dia atrás.
Nossa, que loucura, né? Para os brasileiros, isso não faz sentido. Mas no pensamento dos chineses, o passado está na nossa frente. São as coisas que já aconteceram e a gente pode ver. E o futuro é desconhecido, aquilo que a gente não vê. Bem diferente do pensamento no Brasil, né? Esse exemplo é muito interessante porque muitas vezes algo simples no idioma ajuda a gente a entender outra lógica de pensamento. Isso é muito bom para ajudar a gente a entender melhor sobre outra cultura. Sétimo motivo: saber chinês abre portas em uma viagem à China. Claro que se for viajar para a China, saber falar a língua pode mudar totalmente sua experiência. Bom, na China, muitas pessoas falam inglês, mas a maior parte das pessoas não, só falam chinês. Então, se sua ideia é conhecer de verdade o país, vai ser um bom motivo para você começar a aprender chinês. Agora, se sua viagem for rápida e só turismo, saber chinês também pode tornar sua experiência muito mais profunda. Vou te contar uma coisa: os chineses adoram o estrangeiro tenta falar chinês e eles recebem o estrangeiro muito bem porque ficam felizes. Isso com certeza vai te ajudar em várias situações, inclusive pedindo descontos. Acho que agora é a hora de ver nosso aluno Fábio, o recado dele lá na China. 大家好，我是法语，人们叫我 Proco。今天我在中国。Olá a todos, eu sou o Fábio, mas me chamam de Broco. Hoje eu tô na China, mais precisamente na Cidade Proibida. Tô fazendo esse vídeo para explicar a importância de fazer o curso com Pula Muralha, ISC, e como o chinês mudou minha vida. Bom, eu falo 4 idiomas, né? E sempre quis falar um 5º idioma. Durante os Jogos Olímpicos do Rio 2016, eu tive contato com muitos chineses e me apaixonei pelo idioma e pela cultura. E aí, procurando uma forma de ter mais contato, comecei a pesquisar na internet e achei o canal do YouTube dela, do Pula Muralha, e consequentemente a plataforma de ensino. Resultado, estou aqui na China. E uma semana que estou aqui em Pequim, pude aprender um pouco mais com a cultura e estou muito surpreso porque as pessoas me entendem, eu consigo fazer negociação, que aqui o chinês gosta de barganhar, inclusive eu consigo até mais desconto porque eles falam: nossa, o seu mandarim é Han Hao. Então, é isso, eu aconselho a todos vocês. Eu sempre tive um pouco de preconceito com relação a cursos à distância, mas esses de verdade você tem assistência dela pelo WhatsApp ou por outras formas de comunicação através da própria plataforma e o ensino é muito bom, tá ok? Valeu, galera, até mais, 600! Viu? Muito legal que o Fábio conseguiu se comunicar, né? Mas agora eu quero falar de você. Algum motivo que eu farei aqui também é o motivo de você para aprender chinês? Conta para mim para eu saber. Aqui nessa página também tem um parte de comentários. E eu vou pedir um favor para você. Vai nesse parte de comentário, escreve para mim qual é sua história, qual é a principal motivação para aprender chinês. Assim a gente pode conversar. No próximo vídeo, eu vou quebrar o maior medo de aprender chinês. E eu vou falar da maior mentira que você pode contar para você mesma antes de começar a aprender chinês. Se você acreditar nesse mito, eu acredito que você nunca vai aprender chinês. O que pode ser tão importante assim para impedir você aprender chinês? Vai ser assunto da nossa próxima aula. Te vejo no próximo vídeo. 再见!